Olha que ficou pequeno para o Samsung Galaxy A07 por aqui. Também ficou pequeno para o Moto G06 no mercado nacional. Pelo menos por enquanto. Enquanto esses modelos que eu citei da Samsung e da Motorola não recebem atualizações, nós temos o Oppo A6X para atrair os holofotes e mostrar que sim, é possível ter um smartphone de entrada decente. Ele é um pouco mais caro que os outros? É, mas acho que vale a pena esperar aparecer alguma promoção para ver esse preço caindo e de repente você fazer o investimento em um smartphone de entrada que pode sim valer a pena. O meu único senão sobre ele é para algo que talvez a gente precise dar mais ênfase, ainda mais em tempos de crise, onde a gente tem que manter os smartphones mais tempo conosco funcionando. Mas eu falo sobre isso ao longo do vídeo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe o conteúdo com aquelas pessoas que estão pensando em comprar um smartphone de entrada em pleno 2026. Aproveita, tá? Dólar caiu. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está em 5,14 na data de 26 de fevereiro de 2026. Dá uma olhada no QR Code que está aparecendo na tela. Quem sabe você pode me doar $1. Tá? Se você me doar $1 na cotação de hoje, R$ 5,14, eu menciono o seu nome aqui no próximo vídeo e agradeço pela sua doação. Oppo A6X. Ele é um lançamento recente no mercado brasileiro. Ele é um smartphone de entrada, mas que tem como principal diferencial contar com uma bateria monstro de 6.500 mAh. E aqui eu já devo dizer, que vergonha para Samsung, que vergonha para Apple. Porque, afinal de contas, até smartphone de entrada conta com silício carbono hoje. Olha que ponto chegamos, enquanto que as duas maiores fabricantes de smartphones do mundo insistem nas baterias de lítio. As duas precisam entender que ter uma maior autonomia de bateria não é um luxo, não é um capricho, e desconfio que nem é algo para deixar o smartphone mais caro. Porque a gente está falando de um dispositivo aqui que no Brasil custa R$ 1.100 e conta com uma bateria generosa como essa. Sem falar que a Oppo promete uma longa vida útil da autonomia. Aquela regra de 80% de vida útil em pelo menos 1 ou 2 anos de uso com o smartphone. E depois disso a degradação se torna inevitável, mas pelo menos até o primeiro ou segundo ano você vai ter garantido pelo menos 80% de vida útil da bateria, o que já é muita coisa. Combinando com essa bateria, tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, o que, se não é bom para você jogar, porque infelizmente esse modelo tem opção de com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e eu não recomendo 4 GB para ninguém. Eu não recomendo para jogo, não recomendo para rede social. Se possível, pega um telefone com 6 GB de RAM, tá? Mas esse aqui tem opção com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. É mais cara, mas entrega mais. Se bem que você tem que pensar no conjunto, na otimização do software em relação ao hardware, o que é difícil, levando em consideração o Android. Tem que ver se a ColorOS está bem aceitada para esse Snapdragon 685, que é o processador dele, e este processador está aqui para eficiência energética, e esse smartphone é totalmente voltado para longa autonomia de bateria. Usabilidade básica com longa autonomia de bateria, essa equação que a Oppo estabeleceu para esse dispositivo. Leve em consideração também o fato que esse dispositivo ele é compatível com as redes 4G e não com as redes 5G, o que faz que a autonomia desse telefone seja ainda maior. E, insisto, se a sua prioridade é, sei lá, querer utilizar esse dispositivo 2 dias longe do carregador, essa é a sua escolha, e para as tarefas mais básicas. E aí os seus concorrentes diretos são, obviamente, os básicos da Samsung, Galaxy A07, Galaxy A07 5G,
e o Motorola Moto G06 ou o seu sucessor quando ele chegar no futuro. E aqui, colocando dentro desse escopo, dentro desse recorte de narrativa, o Oppo A06, o Oppo A6X, tô com o modelo da Motorola e da Samsung na cabeça. Mas o Oppo A6X, ele leva vantagens substanciais. Uma tela com maior fluidez, NFC para pagamentos por aproximação, e esse é um recurso que está sendo muito utilizado pelos usuários, independentemente do nível de smartphone que tem, de qual segmento de mercado que ele está, qual segmento econômico ou de preço ele está. O NFC é um recurso que é acessível, teoricamente acessível, para a maioria dos modelos. Se até smartphones de entrada conseguem ter esse recurso, exija que o seu próximo dispositivo receba isso. Se você não encontrar no seu fabricante favorito, busque outro fabricante que oferece esse recurso. Ele tem armazenamento expansível, porque a Oppo sabe que você está registrando mais fotos e mais vídeos no smartphone e que você quer guardar essas memórias para você. E a proteção IP64, que é algo difícil de você encontrar em smartphones com essas características. Eu sei que alguns de vocês vão dizer que esse telefone da Oppo, ele não é um telefone de entrada. Ele seria, alguns anos atrás, um telefone intermediário básico. E aí, talvez um ponto para muita gente torcer o nariz para ele é justamente a presença do processador Snapdragon 685, que já tem alguns anos de estrada e que não vai entregar a mesma performance dos novos chips equivalentes da MediaTek ou de processadores até mesmo da Qualcomm, que estão dentro desse mesmo patamar ou de preço ou de especificações técnicas, mas que vão entregar um desempenho mais débil. Por outro lado, não há muitos motivos para que Oppo, Samsung, Motorola, Realme, Xiaomi fiquem investindo muito dinheiro em novos processadores. Ainda mais em tempos de crise financeira nem tanto, mas crise técnica, crise de memórias, e não dá mais para comprar gadgets, smartphones e notebooks da forma como a gente queria, com a liberdade que a gente queria. Nessa época de crise, os fabricantes vão querer conter os gastos, vão querer economizar, e aí vão aproveitar processadores de 3 ou 4 anos atrás, que ainda são funcionais e que ainda podem entregar pelo menos a performance para usabilidade mais básica. E é aqui que está o grande calcanhar de Aquiles do Oppo A6X. Com esse Snapdragon 685, a gente não sabe se ele vai ter muitos anos de atualizações. Se eu não me engano, e eu vou colocar o card se eu estiver errado, a Oppo está prometendo pelo menos 2 anos de atualizações de Android para esse dispositivo. Pode ser que chegue a 4. Se bem que o CEO da Oppo, e eu já gravei vídeo sobre isso lá no tigerhd.net, o CEO da Oppo entende que as atualizações é o pão do sanduíche. Eu sei, as pessoas querem um recheio, e é por isso que eu coloco as atualizações como recheio. Porque é isso o que a maioria dos usuários mais desejam, ver o seu smartphone atualizado pelo maior tempo possível, para que o seu investimento no dispositivo seja valorizado de forma quantitativa pelo tempo, mas também pela longevidade que o dispositivo pode entregar, inclusive os dispositivos de entrada. A impressão que fica é que a Oppo se vale eu sei que é muito forte o que eu vou dizer, mas se vale dessa pequena estratégia para estabelecer uma certa obsolescência no modelo, mesmo ele tendo um potencial bem interessante, mesmo ele tendo um potencial para ser um dispositivo que funcionaria muito bem durante 4 anos, mesmo sendo um dispositivo de entrada. Essa desculpa da Oppo de repente não atualizar o Android como deveria nesse telefone, meio que cai por terra, porque as duas principais rivais no Android, Samsung e Motorola, já entregam nos seus smartphones básicos pelo menos 4 anos de atualizações. Isso no caso da Motorola com o Moto G06. No caso da Samsung com a linha Galaxy A07, são pelo menos 6 anos de atualizações. E se você coloca com um hardware mais restrito, um hardware que já é de gerações anteriores, aí vai ser bem difícil esse smartphone ser atualizado com maior frequência e também com a longevidade que o usuário deseja ou espera.
Se não fosse esses pequenos detalhes, o Oppo A6X fácil entraria na briga para ser um dos modelos de entrada mais cobiçados de 2026. E levando em consideração os modelos que foram lançados no ano passado e que ainda não contam com substituto oficial do Brasil. Eu não estou dizendo que não recomendo a compra desse dispositivo. Por esse preço de R$ 1.099, vai ser muito difícil você encontrar um modelo dentro dessa margem aqui que conta com tela de 120 Hz, bateria de 6.500 mAh, NFC e um bom desempenho para as tarefas do dia a dia, para aquelas tarefas básicas, e é para esse grupo que eu recomendo esse modelo. Para quem quer as tarefas mais básicas, para quem quer as atividades mais cotidianas, para quem quer ter a perspectiva de ficar longe do carregador durante um dia e meio ou 2 dias, para quem quer ter a certeza que no final do dia vai ter bateria no smartphone para chamar o Uber para voltar para casa. É para esse público, não é para os gamers, não é para os mais exigentes, não é para aquela galera que quer fazer rodar aquele jogo um pouco mais pesado, mas o processador não deixa. Olha, enquanto há vida, há esperança. Tem algo que vocês podem esperar também. Na verdade, 2 coisas. A primeira é mais difícil, que o CEO da Oppo mude de ideia e entenda que o recheio mesmo é o pacote de atualizações que o usuário vai receber de tempos em tempos. E a segunda é esperar que o preço desse smartphone caia, porque isso vai acontecer, sempre acontece com dispositivos Android, a gente sempre tem a degradação do preço e, de repente, lá na Semana do Consumidor, ou nas promoções de meio do ano, ou na Black Friday, esse dispositivo esteja lá na casa dos R$ 900, R$ 850, o que vai ser um preço bem interessante, mesmo com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Se você puder investir um pouco a mais e o modelo com 256 GB estiver disponível no mercado brasileiro, faça a compra por esse modelo um pouco mais caro, mas com certeza com maior longevidade, com maiores possibilidades. Mas de um modo geral, entre mortos e feridos, o Oppo A6X ganha uma nota 7. Até que se prove o contrário, a nota dele pode cair dependendo dos lançamentos das coleguinhas ao longo de 2026. Espero ter ajudado aqueles que estavam com dúvida, espero ter ajudado aqueles que estavam curiosos para saber os detalhes desse smartphone. Boas compras e manda comissão para cá, tá? QR Code continua aparecendo na tela até o final do vídeo. Vale a pena você mandar aquele Pix. No melhor modo, Mindigância virtual. Sim, sim, tem influenciador. Eu entrei nesse submundo. Tem influenciador que está fazendo isso. Mas pelo menos eu não fico divulgando o jogo do tigrinho. Então a vida para mim é bem mais difícil. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.